Olá, povo de Deus, tudo bem? Estamos aí no YouTube agora, trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração, para enlevo da sua alma e do seu espírito. E desde já estou falando para você, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, seja um daqueles que estará aí dando uma força para nós. Nós estamos começando agora, iniciando esse momento online por causa dessa crise do Covid-19, sobre o mundo, sobre o Brasil também. E nós temos uma palavra para você, porque o que estamos passando por uma provação muito grande. Apesar de que a palavra ela nos orienta de que passaríamos provações. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse, Romanos também, no capítulo 5, fala sobre as provas da vida que sobrevêm sobre nós para nos trazer esperança, paciência. E hoje eu vou falar sobre vitória nas provações. Como obter vitória em meio às provações. E, meu amado, nós vamos falar aqui, vamos ler um texto que se encontra no segundo livro de Crônicas, no capítulo 31, o verso 20 e o verso 21, que diz assim para os nossos corações. Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, fez o que era reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos de Deus, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Amados, Ezequias, ele é conhecido como um grande homem de Deus, um importante rei de Judá. O reino havia sido dividido, havia o reino de Israel e o reino de Judá. E Ezequias foi um importante rei de Judá. Foi ele quem reformou, trouxe a reforma religiosa do povo de Deus. Foi esse homem que restituiu o culto, restituiu a Páscoa, os sacrifícios. Ele aboliu a idolatria no meio do povo do Senhor. O texto diz que, mesmo assim, depois de toda essa fidelidade, o inimigo representado aí um pouquinho mais à frente no texto do capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 8, vai nos orientar e nos dizer que depois de toda a fidelidade de Ezequias, o inimigo representado por Senaqueribe, o temido rei do império da Assíria, meus amados, o tentou destruir. Acontece que Ezequias era um homem que temia Deus. Ezequias era um homem que não quis lutar sozinho, mas ele pediu forças ao Senhor. Vejamos aqui o que Ezequias fez para aprendermos a lutar também as nossas lutas com Deus num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo. E a pergunta que nós fazemos é: como lutar junto a Deus? Como lutar ao lado do Senhor? E eu estou aqui para dizer para você que você precisa ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus em tudo. Aqui no capítulo 31, nesse versículo 20, nesse versículo 21, diz que ele era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Ele era fiel a Deus. Como Ezequias, devemos ser fiéis ao Senhor, amados, em todo tempo, em toda obra, em tudo que fizermos, em todo lugar. No caso dele aqui, em todo o Judá, com integridade de todo o nosso coração. Porque a fidelidade faz com que o inimigo não tenha legalidade para nos derrotar. A infidelidade ao Senhor gera legalidade ao inimigo para se levantar contra a sua vida e te derrotar. E quando você é fiel ao Senhor, você dá legalidade, dá liberação, as bênçãos de Deus para serem derramadas na sua vida. E assim como Ezequias prosperou por causa da sua fidelidade, nós também prosperaremos se formos fiéis ao Senhor. E a segunda coisa que aprendemos aqui com Ezequias é depender de Deus. Uma coisa linda é a dependência do Senhor. Mesmo sendo fiéis, amados, enfrentamos lutas que muitas vezes servem para nos ensinar a depender de Deus, a depender da palavra de Deus, a depender da oração. E isso para tudo na nossa vida. Precisamos ser dependentes de Deus. Enquanto estivermos nesse mundo, enfrentaremos lutas. Enquanto estivermos nesse mundo, enfrentaremos obstáculos que servirão para engrandecer o nome de Deus em nossas vidas. O que eu aprendo com Ezequias é que a dependência é quase que uma obrigatoriedade na minha vida para receber a prosperidade e a bênção do Senhor sobre a minha história. Mas também eu preciso tapar as fontes para o inimigo. O verso 3 e o verso 4 do capítulo 32
diz o seguinte: resolveu ele, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito foi o povo que se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Olha só que interessante, eles taparam as fontes para o inimigo. Sabe o que significa isso? Você precisa tapar as brechas da sua vida para que o inimigo não te alcance. Você precisa fechar, sabe, essas brechas que foram abertas, e muitas vezes as dificuldades vieram sobre ti, vieram sobre a tua vida e fizeram um rombo. Talvez um rombo emocional, um buraco emocional na tua alma, no teu espírito. Quem sabe um buraco ali, sabe, na sua vida de oração, e você parou lentamente, gradativamente, a não orar tanto. Talvez o buraco foi ali na sua vida de leitura, de devoção a Deus através da meditação na palavra. Nós precisamos ruminar esta palavra, nós precisamos ler esta palavra, nós precisamos pegar esta palavra, sabe, colocá-la em nosso espírito, colocá-la em nosso coração. Jesus venceu a tentação no deserto através do poder da palavra. Você também vencerá através do poder dessa palavra. E tapar as fontes para o inimigo significa isso também. Mas significa mais coisas. Tapar as fontes para o inimigo, como eu disse, é tapar as brechas que foram abertas, os rombos que foram feitos. Muitas das vezes, você não perdoa um irmão, um parente, que te deu uma palavra que você não gostou, e às vezes ele estava até certo, às vezes ele estava errado, mas você não perdoou, e você vem trazendo essa amargura no teu coração. É uma brecha para o inimigo entrar, é uma brecha para que o inimigo realmente cerre, sabe, as bênçãos do Senhor sobre a tua história. Você precisa tapar as fontes para o inimigo. Ezequias fez isso. Do mesmo modo que Ezequias, precisamos aprender a tapar todas as fontes do inimigo em nossas vidas, esgotar tudo aquilo que alimenta o erro, esgotar tudo aquilo que está alimentando o pecado. Nós precisamos, amados, enfraquecer o inimigo de nossas vidas para que não nos alcance mais alto na presença de Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E uma das maneiras de vencê-lo, amados, é tapando as fontes para o inimigo. Não deixe fonte para que o inimigo beba. Não deixe o inimigo se alimentar. Não deixe o inimigo, sabe, tomar das fontes da vida que vieram sobre você. Não permita. Tape as fontes para o inimigo. O que eu aprendo também com Ezequias é que eu preciso restaurar os muros. Os muros da cidade estavam com defeitos, estavam defeituosos, precisavam ser reformados, precisavam ser reforçados, para que quando o inimigo chegasse, já sem forças, porque não tinha água, lembra? As fontes foram tapadas. Ele não conseguisse romper as barreiras, estava fraco. E desse modo também precisamos restaurar os muros de nossas vidas e nos proteger contra toda a investida de Satanás. Tapar as brechas para não ser pego de surpresa, sabe? Simboliza isso também. Ezequias fez outras 3 coisas para reforçar a proteção do povo de Deus. Ele ergueu as torres nos muros para que os soldados estivessem de vigia. Seja vigilante. A Bíblia diz: vigiar e orar em todo tempo. Será que você parou de vigiar? Nós precisamos, sabe, olhar de onde está vindo o inimigo. Precisamos estar atentos a isso e anunciar qualquer perigo. Isso significa ser vigilante, estar alerta em todo o tempo, como diz Marcos, capítulo 14, versículo 38. Ele também fez outro muro por fora do muro, já reforçado e com torres. Amados, nós precisamos realmente tapar as brechas, nós realmente precisamos reforçar as barreiras que impedem que o inimigo avance sobre nós. Nós precisamos levantar barreiras de impedimento ao inimigo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. Nós precisamos, amados, nós precisamos. Isso é possível, sabe como? Através da comunhão. A comunhão é essa barreira, a comunhão é essa parede forte, essa muralha forte da igreja, sabe? Se una a seus irmãos, sabe? Ele providenciou, Ezequias, mais armamento para o povo. Isso significa preparação para a batalha. Você precisa estar pronto, você precisa estar preparado para a batalha. Ele armou o povo e nós precisamos nos armar também contra o inimigo. Todos devemos estar armados com a armadura da fé, de acordo com Paulo. No capítulo 6 do livro de Efésios, que fala sobre a igreja, do capítulo 1 ao 3, ele conta do propósito, do princípio, do porquê da igreja
No capítulo 4, ele demonstra que nós precisamos ser fortalecidos dentro da igreja. E aqui, amados, no capítulo 6, ele fala sobre a couraça, a armadura da fé. Ele fala sobre as ferramentas que nós possuímos para derrotar o inimigo. Arme-se da armadura da fé. Disponha-se, sabe, a se revestir de toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. Será que esses dias são maus? Com certeza sim. E se esses dias são maus, você precisa se armar. Você precisa colocar uma armadura. Ezequias também, ele fortaleceu o coração. O verso 6 aqui no capítulo 32 diz: pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que aquele que está com ele. Aleluia! Que coisa linda! De nada adiantaria, queridos, enfraquecer o inimigo, tapando as fontes de água, restaurando os muros, fazer torres, levantar outra barreira, outro muro por fora, armar o povo, se o povo estivesse com o coração temeroso, com o coração desanimado, com o coração não crendo que realmente iria vencer. Mas Ezequias falou a eles ao coração, para que ficassem mais animados para lutar e ficar confiantes no Senhor. Eu estou aqui para falar o teu coração, para você ficar animado, para você ficar confiante de que Deus é conosco. Ele é maior do que aquele que está lá fora, do que o inimigo das nossas vidas, e Ele está com você. Você é uma serva, você é um servo do Senhor, e Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos é o nosso general forte em batalha. Ele não peleja para perder, ele não entra em batalha para perder, ele é vitorioso. Por isso, amados, precisamos ficar confiantes. Anime o teu coração, confie no Senhor, nosso Deus. Por isso, precisamos nos equipar para a batalha, mas também nos preparar dentro, no nosso coração, interiormente, ter força espiritual para poder lutar e guerrear. Ezequias também, ele creu que Deus era maior que tudo isso, como eu já falei aqui. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está com o rei da Síria. Ele disse isso para o povo. Nós precisamos ter fé de que Deus é maior do que tudo, de que Deus é maior do que todos, e a fé de Ezequias era em um Deus que tem um braço forte. A fé de Ezequias era em um Deus que luta as nossas batalhas. E a sua fé é nesse nível? A sua fé tem essa proporção? A sua fé tem esse nível? Nós precisamos também receber a vitória, amados, pela intervenção do Senhor, pela intervenção divina. Aqui no versículo 21, no capítulo 32, versículo 21 ao 23, fechando agora, diz o seguinte: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido, honrado à vista de todos os povos. Nessa batalha, amados, Ezequias não teve que fazer nada, além de ver Deus defendendo ele dos seus inimigos. E como diz o texto, ele teve paz por todos os lados, porque o Senhor o defendeu. Do mesmo modo, quando confiamos no Senhor, Ele nos defende e intervém a nosso favor, derrotando o nosso inimigo. Deixe Deus lutar por você. Abra o seu coração, permita-se crer no Senhor que luta por você e permita-se a crer naquele que te defende, porque Ele é maior do que tudo e maior do que todos. Deus abençoe você. Uma excelente semana.